Uma boa noite a todos. Dou por aberto o trabalho de hoje. Solicito a primeira secretária que verifique se é número legal para iniciarmos os trabalhos. Sim, senhor presidente, é número legal. Dou por aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao vereador Valdir de Souza que faça a leitura de trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, demais aqui presentes, meu boa noite. Conduziu-me, então, à entrada do templo. Eis que águas jorravam de sob limiar do edifício, em direção ao oriente, porque a fachada do templo olhava para o oriente. Essa água escorria por baixo do lado direito do templo, ao sul do altar. Fez-me sair pela porta do norte e contornar o templo, o lado de fora do pórtico exterior oriental. Eu vi a água brotar do lado sul. O homem foi para o oriente com uma corda na mão, mediu 1000 covados. A seguir fez-me passar na água, que me chegou até os tornozelos. Mediu ainda 1000 covados e me fez atravessar a água, que subiu até os joelhos. Mediu de novo 1000 covados e fez-me atravessar a água. Me subiu até os quadris. Mediu, enfim, 1000 covados, e era uma torrente e não podia atravessar. De tal modo as águas tinham crescido, e era preciso nadar. Era um curso de águas que não se podia passar a val. Viste, filho do homem? Falou-me e levou ao outro lado do torrente. Ora, retornando, avistei, nas duas margens do torrente, uma grande quantidade de árvores. Essas águas, disse-me, dirigem-se para a parte oriental. Elas descem a planície do Jordão. Elas se lançarão no mar, de sorte suas águas se tornarão mais saudáveis em toda parte aonde chegar a corrente. Todo animal que se move na água poderá viver e haverá lá uma grande quantidade de peixes. Tudo o que essa água atingir se tornará tão saudável em toda parte. Aonde chegar a torrente, haverá vida. Palavra do Senhor. Peço à primeira secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. A ata da sessão ordinária realizada no dia 30 de setembro de 2020. Aos 30 dias do mês de setembro de 2020, no Salão Nobre Vereador José Francisco Xavier, nessa cidade de Comendador Livre Gasparian, realizou sessão ordinária com início às 19h05. Havendo nome legal, o senhor presidente deu por aberto os trabalhos, passando-se a leitura de trecho da Bíblia Sagrada e na sequência da ata da reunião anterior, que não havendo quem quisesse falar a respeito, foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo, passou-se a leitura do expediente, consulta do processo número 60 de 2020, mensagem do Executivo número 19 de 2020, projeto de lei número 19 de 2020, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2021 e da outras providências. Que processo número 61 de 2020, mensagem do Executivo número 20 de 2020, projeto de lei número 20 de 2020, que dispõe sobre a autorização para firmar acordo de cooperação técnica de agência de Correios Comunitária com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e da outras providências. De indicações e de ofício número 79 de 2020, oriundo da Corredoria de Licitações e Contratos do Executivo. Em seguida, passam-se as pequenas comunicações. Como não havia oradores inscritos para as pequenas comunicações, passou-se a ordem do dia com a apreciação do processo número 59 de 2020, projeto de decreto legislativo número 29 de 2020, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre os procedimentos de flexibilização de regras para fins de prevenção à infecção e à propagação da Covid-19 no âmbito da Câmara Municipal de Comendador Livre Gasparian. Após leitura dos pareceres das comissões permanentes e de artigo por artigo do projeto de decreto legislativo número 29 de 2020, foram os mesmos colocados em votação e aprovados por unanimidade. Como não havia mais matérias para serem apreciadas na ordem do dia, o senhor presidente colocou as indicações em discussão. O vereador Carlos Alberto de Andrade Vasconcelos comentou a indicação número 109 de 2020, de sua autoria, na qual
solicitar ao Executivo que providenciasse, junto à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, o registro da rua Maria Isabel Batista, da localidade às margens da rodovia 151, em frente à Prefeitura do município. O vereador ressaltou que ficara abismado ao tomar conhecimento de que os Correios não faziam entrega de correspondências na referida área e emendou que os moradores precisavam se deslocar à agência da empresa no centro para buscarem suas cartas. O vereador Carlos Alberto de Andrade Vasconcelos frisou que o serviço não era realizado na área citada devido ao fato de a mesma ser uma localidade nova no município, porque a Prefeitura não realizara o registro da rua Maria Isabel Batista na agência dos Correios. O vereador declarou que esperava que o senhor prefeito efetuasse junto à empresa o registro da referida localidade, com o intuito de proporcionar aos moradores o conforto de receberem em suas casas as correspondências. Na sequência, a vereadora Maria Aparecida Ribeiro destacou a indicação número 110 de 2020, de autoria do vereador Hamilton Mendes Henrique, na qual fora solicitada ao Executivo a disponibilização de uma ambulância com motorista e um técnico de enfermagem para atendimento exclusivo em Montserrat. A vereadora parabenizou seu par pela iniciativa e lembrou que a referida melhoria já fora solicitada inúmeras vezes por vereadores daquela legislatura e de outras passadas. A vereadora argumentou que a disponibilização de ambulância para Montserrat e Afonso Arinos era um serviço de muita valia para ambas as comunidades, devido à distância que separava os dois bairros do centro, e acrescentou que esperava que a proposição fosse atendida, apesar da proximidade do fim do mandato do senhor prefeito. A vereadora Maria Aparecida Ribeiro ressaltou que esperava também que o atendimento à solicitação de seu par não fosse feito como no passado, em que a ambulância para as referidas localidades fora disponibilizada apenas por um curto período de tempo. O senhor presidente, então, colocou as indicações em votação, sendo as mesmas aprovadas por unanimidade. Na sequência, o senhor presidente adiantou que na próxima sessão ordinária seria apreciado o processo número 61.202 e seria realizada a segunda votação 2020, né? 61 de 2020, presta a caneta aí. E que seria realizada a segunda votação do projeto de lei número 18 de 2020, que estabelecia as diretrizes gerais para a elaboração do orçamento municipal do Comendador Levi Gasparian, para o exercício de 2021. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente registrou a presença dos vereadores Carlos Alberto de Andrade Vasconcelos, Valdir Jesus de Souza, Luiz Marra Grossi, Sérgio Nepomuceno de Souza e Hamilton Mendes Henrique, das vereadoras Cláudia Fontana e Maria Aparecida Ribeiro. Encerrando a sessão dos trabalhos, levou-se a presente ata que vai por mim, primeira secretária datada e assinada. Comendador Levi Gasparian, 30 de setembro de 2020. Terminada a leitura da ata, eu coloco em discussão. Não havendo quem queira falar a respeito, eu coloco em votação. O vereador que for a favor, permaneça sentado. O vereador que for contrário, fique de pé. A ata está aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Peço à primeira secretária que faça a leitura do expediente. Comendador Levi Gasparian, 1º de outubro de 2020, ofício número 80 de 2020, ao presidente da Câmara de Vereadores, senhor Carlos Alberto de Andrade Vasconcelos, em atendimento ao decreto número 1714, de 24 de outubro de 2018, artigo 2º, vimos informar a realização da licitação abaixo relacionada, publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município e site da Prefeitura, no dia 30 de 9 de 2020, para que os vereadores, caso queiram, possam acompanhar o referido certame licitatório. Pregão presencial, número 39 de 2020, processo administrativo, número 049-81P, de 25 de 9 de 2020, objeto, registro de preços para aquisição de tintas e solventes para a Secretaria Municipal de Obras. Data, 13 de 10 de 2020, às 10 horas, local, setor de licitações, situado, Avenida Vereador José Francisco Xavier, número 1, Centro, Comendador Levi Gasparian. Atenciosamente, Rosane Maria Marques de Andrade, coordenadora de licitações e contratos. Terminada a leitura do expediente, passemos às pequenas comunicações. Como nós não temos nenhum vereador inscrito, passemos à ordem do dia. Nós vamos estar passando agora
O projeto já foi aprovado em primeira votação. Eu vou dar como lido o projeto e colocar em segunda votação o processo 055, que estabelece as diretrizes gerais para o orçamento de 2021. Eu coloco a matéria em discussão. Não havendo que queira falar a respeito, eu coloco a matéria em segunda votação. O vereador que for a favor, permaneça sentado. O vereador que for contrário, fique de pé. A matéria está aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Peço à primeira secretária que faça a leitura do processo. Do processo 061 do Executivo, que estabelece acordo de cooperação técnica com a Agência de Correios e Telégrafos e da outras providências. Peço à primeira secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões. Comissão de Justiça e Redação, parecer número 59 de 2020, processo número 61 de 2020. Relatório, mensagem do Executivo número 20 de 2020, projeto de lei número 20 de 2020, que dispõe sobre a autorização para firmar acordo de cooperação técnica de Agência de Correios Comunitária com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e da outras providências. Voto do relator, como projeto em exame se reveste de plena legalidade, e aprova seu envio para apreciação do outro plenário. Comendador Livre Gasparian, 5 de outubro de 2020, Valdir Jesus de Souza, relator. Conclusão, a Comissão de Justiça e Redação, reunida nesta data, aprova o voto do relator ao processo número 61 de 2020, transformando em parecer. Comendador Livre Gasparian, 5 de outubro de 2020, Cláudia Fontana, vice-presidenta, Adriano Seixas Vasconcelos, presidente. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer número 38 de 2020, processo número 61 de 2020, relatório, mensagem do Executivo número 20 de 2020, projeto de lei número 20 de 2020, que dispõe sobre a autorização para firmar acordo de cooperação técnica de Agência de Correios Comunitária com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e da outras providências. Voto do relator. Como o projeto em exame se reveste de plena legalidade, aprova o seu envio para apreciação do outro plenário. Comendador Livre Gasparian, 5 de outubro de 2020, Hamilton Mendes Henrique, relator. Conclusão, a Comissão de Finanças e Orçamento, reunida nesta data, aprova o voto do relator ao processo número 61 de 2020, transformando em parecer. Comendador Livre Gasparian, 5 de outubro de 2020, Adriano Seixas Vasconcelos, vice-presidente, Cláudia Fontana, membro. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Educação e Saúde. Parecer número 29 de 2020, processo número 61 de 2020, relatório, mensagem do Executivo número 20 de 2020, projeto de lei número 20 de 2020, que dispõe sobre a autorização para firmar acordo de cooperação técnica de Agência de Correios Comunitária com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e da outras providências. Voto do relator. Como o projeto em exame se reveste de plena legalidade, aprova o seu envio para apreciação do douto plenário. Comendador Livre Gasparian, 5 de outubro de 2020, Hamilton Mendes Henrique, relator. Conclusão, a Comissão de Obras, Serviços Públicos, Educação e Saúde, reunida nesta data, aprova o voto do relator ao processo número 61 de 2020, transformando em parecer. Comendador Livre Gasparian, 5 de outubro de 2020, Cláudia Fontana, presidenta, Rosileia Gama, vice-presidenta. Terminada a leitura dos pareceres, eu os coloco em discussão. Não havendo que queira falar a respeito, eu coloco em votação. O vereador que for a favor, permaneça sentado. O vereador que for contrário, fique de pé. Os pareceres estão aprovados por unanimidade dos vereadores presentes. Peço à primeira secretária que faça a leitura do projeto de lei 020 de 2020. Projeto de lei número 20, de 25 de setembro de 2020, dispõe sobre a autorização para firmar acordo de cooperação técnica de Agência de Correios Comunitária com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar acordo de cooperação técnica de Agência de Correios Comunitária com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, a fim de manter a Agência de Correio Comunitária no distrito de Afonso Arinos. Artigo 2º. Todas as obrigações e deveres das partes estão definidas no termo de acordo de cooperação técnica de Agência dos Correios Comunitária em anexo, que se torna parte integrante da presente lei. Artigo 3º.
Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a destinar servidor público para exercer atividade na agência de correio comunitário no distrito de Afonso Arinos, mantendo-se o ônus de sua remuneração. Artigo 4º. As despesas decorrentes da aplicação da presente lei correrão à conta de dotações próprias consignadas no orçamento vigente, suplementando, se necessário. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua aplicação, revogadas as disposições em contrário. Valdo Luiz Lavinas Ribeiro, prefeito. Terminada a leitura do projeto, eu coloco em discussão. Não havendo que queira falar a respeito, eu coloco em votação. O vereador que for a favor, permaneça sentado. O vereador que for contrário, fique de pé. O projeto está aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Nós não temos indicações, não temos mais nenhuma matéria na ordem do dia. Antes de encerrarmos os trabalhos, quero dizer aos senhores que na quarta-feira nós vamos estar apreciando o processo 047/2020, que é o veto do prefeito ao projeto de lei 011 de 2020. Não havendo mais nada tratado, eu vou encerrar o trabalho de hoje até quarta-feira, se Deus assim nos permitir.